Olá pessoal do sétimo ano, vamos continuar nossa saga pelos ecossistemas brasileiros. A gente está estudando um pouquinho aí de cada um, né? Vimos aí sobre a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, enfim. E hoje nós vamos falar de um ecossistema característico, né, lá do sul do Brasil, né, lá do sul do país, chamado de Pampas, né? Então, quais características que esse ecossistema apresenta, né? Qual que é a diferença do Pampas para o Cerrado, por exemplo, né? Qual que é a diferença dos Pampas, né, para a Amazônia, a Mata Atlântica, né? Quais são as características peculiares que os Pampas apresentam? E nesta aula a gente vai compreender quais são estas características, né? Quais são todos os elementos que formam este ecossistema. Muito bem, o Pampa, né, esse ecossistema chamado de Pampa, ele se caracteriza pelas paisagens campestres, né? Formas campestres que são características do Rio Grande do Sul. E esse nome Pampa, ele deriva de uma língua indígena, né? De uma linguagem indígena chamada de Quechua. Quechua significa região plana. Então, os Pampas significa que ele é um ecossistema que apresenta um relevo plano, né? Então, ele é diferente, né, dos outros ecossistemas que apresentam variações de relevo. No caso dos Pampas, a maior parte deste ecossistema é uma região plana. Porém, ele ainda vai variar, né, entre serras e morros. Mas a maior parte é uma região plana. Então ele deriva dessa linguagem indígena. O clima na região dos Pampas é um clima extremamente frio e úmido, né? A gente vê aí sempre na televisão falando sobre o Rio Grande do Sul, né? O frio lá é muito extremo, o clima lá é bem diferente daqui do Centro-Oeste. Ocorrem chuvas ao longo do ano e a temperatura média chega até 10 graus Celsius. Então é uma região muito fria, né? Muito fria mesmo. A vegetação ela é predominantemente de gramíneas, ou seja, uma vegetação rasteira, né? Vai ter ali alguns trechos ali de árvores, né? Algum tipo de vegetação arbórea, né? Bem pouco, né? Pequenos trechos, chamado de chapadões de mata. Então, chapadões de mata são esses trechos que existem dentro desse ecossistema dos Pampas, aonde observa-se a presença de árvores. Mas a maior parte é gramínea, né? É vegetação rasteira, vegetação arbustiva. Então, é uma característica bem particular aí desse ecossistema. Nas margens dos rios há matas ciliares. Nas áreas perto do litoral observa o banhado, paisagem das grandes áreas alagadas com densa vegetação de plantas aquáticas. Então, na região litorânea, observa-se uma característica interessante chamada de banhado. É um local onde fica tudo alagado. É um local deste ecossistema, né, dos Pampas, que fica todo alagado. E ali vai apresentar, né, vai possuir alguns tipos de vegetações aquáticas, alguns tipos de plantas aquáticas que predominam neste local alagado, chamado de banhado, né, que fica ali nas proximidades das regiões litorâneas dos Pampas. Aí nós temos aqui algumas plantas típicas, né, bem pouco, né, o algarrobo e o inhandavaí, né, são plantas típicas lá desses Pampas, né, bem pouco mesmo. E os animais endêmicos, nós observamos dois, né, o beija-flor de barba azul e o tucutuco, né, que são dois tipos de animais que são encontrados somente neste ecossistema, no ecossistema dos Pampas. Por isso que são chamados de endêmicos, ou seja, espécies que ocorrem somente naquele local. Então, plantas e animais endêmicos, nós temos aí dois exemplos de cada, bem pouco, né? É um ecossistema que nós podemos dizer assim que é um ecossistema mais simples,
em relação ao Cerrado, em relação aí Amazônia, Mata Atlântica, apresenta uma biodiversidade aí menor, né? Porém, vários animais e plantas habitam nesse ecossistema. Porém, a biodiversidade dele não é tão alta, não é tão grande como o Cerrado, por exemplo. Então, se uma pessoa não conhecer, se chegar numa área de pampa no Rio Grande do Sul, ele vai achar que aquilo lá está desmatado, foi degradado. É um ambiente degradado, e não é. É um ambiente, um ecossistema que apresenta uma biodiversidade menor, né? Uma biodiversidade aí um pouco menor em relação às outras, mas não quer dizer que ela está degradada. E nessa região aí do Rio Grande do Sul, aonde predomina esse ecossistema, né, onde esse ecossistema existe, ali os gaúchos utilizam, né, esse ecossistema para a pecuária, né, para a agricultura, né, para a sua subsistência. Como vocês podem observar aí no livro de ciências na página 108. Por ter características campestres, a pecuária tornou-se uma das principais atividades econômicas da região e influencia fortemente na cultura dos gaúchos. Então a criação de animais ali, gado leiteiro, gado de corte, né, a pecuária em si, ela é predominante, né, e ela faz parte da cultura ali dos gaúchos, né, da cultura do Rio Grande do Sul. Então é um dos ecossistemas importantes, né, que está localizado no sul do país, que vocês precisam de conhecer também, né? Além dos outros que eu já apresentei, né, nas aulas anteriores, os Pampas também é um ecossistema bastante importante. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Então até o próximo vídeo, até a próxima aula.